Olá, meu nome é Arthur José de Souza Timóteo, sou aluno do último ano do curso de Medicina, orientado pela professora Maria Alenita de Oliveira, no programa PIVIC, que tem como nome Estratégias de Melhoria da Linha de Cuidado da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica na cidade de Teixeira, na Paraíba. O projeto está vinculado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde de Qualidade. Para introduzir um pouco o tema, é importante salientar que a saúde respiratória está diretamente relacionada à qualidade do ar inalado. E em populações de baixa renda, os fatores de risco mais comuns para doenças respiratórias são o tabagismo e o fogão a lenha, pela inalação de fumaça. Os efeitos da inalação de fumaça da queima de biomassa, incluindo fogão a lenha ou carvão, são dobrar o risco de DPOC e bronquite crônica, aumentar a inflamação neutrofílica, provocar uma maior apoptose e estresse oxidativo, redução do clearance mucociliar das vias respiratórias. Já as consequências do tabagismo são mais conhecidas. O cigarro é responsável por mais de 7 milhões de mortes anuais decorrentes de seus efeitos diretos na saúde e pode provocar diversas doenças. Ele é responsável por até 71% das mortes por câncer de pulmão e até 42% das doenças respiratórias crônicas, como o DPOC. Outro aspecto importante é que em locais com escassez de recursos direcionados à saúde, os agentes comunitários de saúde são muito importantes na manutenção do cuidado. No caso dessa pesquisa, eles foram importantes na aplicação de questionários e puderam identificar pacientes expostos a fatores de risco e pacientes sintomáticos respiratórios, a fim da identificação de pacientes doentes com asma ou DPOC. O objetivo do trabalho é, então, avaliar a relação entre sintomas respiratórios e a exposição a fatores de risco, seja ele o tabagismo isolado ou o tabagismo associado ao fogão de lenha em uma população de baixa renda. Em relação à metodologia, é um estudo epidemiológico transversal, quantitativo, desenvolvido nas 6 unidades básicas de saúde da cidade de Teixeira, e o instrumento principal foram questionários aplicados por agentes comunitários previamente treinados e capacitados. Os critérios de exclusão foram recusa em participar da pesquisa, não assinar o termo de compromisso livre ou esclarecido, TCLE, e pacientes com diagnóstico prévio de asma ou DPOC. Os questionários possuíam como objetivos principais avaliar a exposição ao fumo e à fumaça de lenha e avaliar variáveis sociodemográficas. Em relação à exposição ao fumo, haviam perguntas sobre o status de tabagismo, então se nunca fumou, fumante ativo, ex-fumante, o tipo de cigarro utilizado, o tempo de fumo, o combustível utilizado para cozinhar, se era gás de cozinha, madeira, carvão, sexo, idade e escolaridade. A amostra foi de 246 indivíduos, sendo estes 135 mulheres e 111 homens. A média de idade foi 51,3 anos, compreendendo indivíduos de 18 a 90 anos, e em relação à escolaridade, percebeu-se que a amostra possuía baixa escolaridade. 27,2% nunca estudou, 49,6% possuía menos de 4 anos de estudo. Em relação ao tabagismo, 60,2% eram fumantes atuais, 27,6% eram ex-fumantes e 12,2% nunca fumaram. Ainda sobre a exposição ao tabagismo, nós podemos perceber que 87,8%, que eram 216 indivíduos, possuíam história de exposição ao tabagismo, seja exposição atual ou exposição pregressa, os ex-fumantes. Desses 216 indivíduos, 59 possuíam também história de exposição a fogão a lenha. Essa é a chamada dupla exposição tanto ao tabagismo quanto à queima de biomassa. Esse quadro traz a comparação de sintomas dos pacientes, certo? Dos pacientes apenas tabagistas e dos pacientes com dupla exposição a tabagismo e lenha. A falta de ar ou dispneia foi relatada por 21% dos tabagistas, em comparação a 37,3% dos pacientes com dupla exposição.
Os sibilos ou chiado no peito foi relatado por 31,8% dos tabagistas e 42,4% dos com dupla exposição. A tosse, relatada por 27,4% dos tabagistas e 45,8% dos pacientes com dupla exposição, e a expectoração ou catarro, relatada por 17,2% dos tabagistas e 39% dos pacientes com dupla exposição. Os valores de dispneia, tosse e expectoração foram estatisticamente significativos, enquanto os de sibilos não, pois não atingiu p-valor maior que 0,05. Então, podemos concluir que pacientes com dupla exposição, ou seja, história de exposição ao fumo e à queima de biomassa, apresentaram maiores sintomas respiratórios. Esses pacientes com dupla exposição possuíam mais dispneia, mais tosse e mais expectoração. Para concluir, tendo em vista os efeitos deletérios do fumo e da exposição à fumaça de lenha na saúde respiratória, é importantíssimo identificar os pacientes que estão em risco nessa exposição para fornecer medidas como a cessação do tabagismo, construção de fogões ecológicos a lenha ou utilização de exaustores para evitar a exposição a essas partículas. Além disso, é muito importante reconhecer, valorizar e treinar os agentes comunitários de saúde, pois eles possuem papel primordial na atuação da saúde pública e no cuidado ao usuário da atenção primária, e são muito úteis, por exemplo, na pesquisa científica. Os agradecimentos vão à professora Maria Alenita pela orientação, à Prefeitura de Teixeira pelo apoio ao projeto e ao UFPB, Propesc e CNPq pela oportunidade. Obrigado.